Então, vamos continuar. Já ensinei a fazer esse corpinho. Agora eu vou mostrar como eu fiz o cabelo e a calça. Para fazer esse cabelo, eu vou fazer vários tufinhos, enrolando em 2 dedos assim, fazendo 4 voltas. Tem que ser tufinhos finos, porque depois, quando for recortar, se fizer tufinhos grossos, quando for recortar, pode correr o risco de cortar essa emenda aqui, ó. Peguei uma linha mais fina, enrolo umas 4 vezes ou mais, apertando e puxo a linha, deixo bem apertado. Não precisa fazer nó, basta puxar como eu puxei aqui. E agora eu corto as argolinhas. Tem que ser tufinhos finos, tá? Porque depois, quando for recortar, se fizer tufinhos grossos, corre o risco de cortar essa emenda que eu fiz aí no meio do tufinho. Então, eu vou fazer vários assim, que enrolei, aperto e puxo. Tô usando uma linha de crochê mais fina. Tô usando uma lã mais grossa, é a lã molê, e estou enrolando com a linha Clea. Eu fiz vários, no total vou usar 60. Vou riscar a cabecinha dele, 1 centímetro. Vou riscar aqui da pontinha do queixo até aqui em cima, mais ou menos. Vou subindo com a distância assim de meio centímetro da lateral do rostinho. Vou subir aqui. E da costura de cima para baixo, 1,5 centímetro. Vou fazer como se fosse um V aqui na frente da cabeça. Fiz aqui a lateral, é aqui na frente, no meio da cabeça, eu faço mais ou menos um V. Não é muito, não. Levemente. Para não ficar aquele negócio arredondado. Ficou assim. E aqui atrás eu passo uma linha reta. Pronto, agora eu vou costurar os tufinhos. Com a própria linha fina de crochê, eu vou costurar. Eu vou fazendo os pontinhos, como se fosse pontinho atrás, prendendo cada tufinho. Vou sair mais à frente, aí aqui, ó, já boto o tufinho e faço um ponto por cima dele. Aí saio um pouquinho mais à frente, uma distância mais ou menos que eu sei que vai dar outro tufinho. Aperto. Cuidado para não puxar muito e não partir a linha. Aí aqui eu vou colocar o próximo. Vou posicionando um pouquinho acima do risco que eu fiz. E assim eu vou preencher em toda a volta. Saio mais à frente. Coloco um tufinho. Venho com a linha por cima. Entra e sai um pouquinho mais à frente e prendo esse tufinho. Coloco mais um. Venho com a linha por cima. Saio mais à frente. Vou fazer isso em toda a cabeça. Aqui eu já estou vindo para a parte de trás, ó. Primeiro eu vou fazer em toda a volta e depois eu vou preencher o meio da cabeça, a parte de trás.
Na frente ficou assim, ó. Agora falta essa parte de trás da cabeça, que eu vou preencher do mesmo jeito. Pronto, aqui já está bem preenchido. Agora é só fazer alguns nozinhos para esconder essa linha. Eu abro assim os fios e vou fazer o nozinho. Ficou bem assanhadinho. E agora eu vou recortar. Como fiz muitos tufinhos e eles ficaram bem próximos um do outro, agora eu vou cortar bem baixinho. Primeiro eu vou alinhar aqui embaixo. E agora eu vou cortando todas as pontas. Eu só não vou cortar a parte de cima, porque eu quero que a parte de cima fique arrepiada. Se por acaso ficar algum tufinho, quando você for cortando assim, ficar algum tufinho, aí você faz sem preencher. Aí você faz mais alguns e preenche o espaço que ficou à amostra. Eu fiz 60. Então, essa parte de cima aqui que eu tô segurando é onde eu vou deixar arrepiado. Todo o restante eu vou cortar bem baixinho. É esse momento aqui, que se você fizer os tufinhos muito grosso, nesse momento aqui você corre o risco de cortar a linha que fica no meio dos tufinhos. Então é por isso que eu fiz apenas com 4 voltinhas, para que eles fiquem bem baixinhos. Se você quiser, pode ir colando também, tá? Cada tufinho desse, você passa um pouquinho de cola quente embaixo. Vou podando aqui, livrando só a parte de cima. Aqui você tem que ir olhando e vendo a necessidade, onde é que corta mais ou corta menos. Fazendo o penteado que você quer. É um pouquinho, eu acho um pouquinho mais trabalhoso fazer cabelinho de menino. Mas para não ficar aquele jeito tão tradicional, né? Você coloca vários pompons e pronto. Pronto, aí essa aqui é a parte de cima, que ficou maior. Vou deitar ela assim pro lado, para ele ficar assanhadinho. Todo o restante eu já cortei. Aqui na frente, lembra que eu desenhei como se fosse um V? Pronto, aí aqui eu vou fazer alguns recortes para ficar um pouquinho, como se tivesse um pouquinho calvo, né? Querendo um V aqui na frente. A ideia é essa. Aí eu vou fazer uns cortezinhos aqui. É importante que a linha não, a tesoura tem o bico, a ponta bem amolada, né? Porque senão não consegue fazer esse corte.
O cabelinho também pode ser feito com lã-de-feltragem. É porque eu gosto de trazer essa ideia assim, de fazer com lã. E nem todo mundo tem a facilidade de encontrar lã de feltragem, né? Pronto, esses pelinhos que ficaram presos no corpo, eu vou tirar com fita crepe. O ideal é você enrolar o corpinho para não ficar assim, né? Facilitar a sua vida. Porque eu esqueci, mas aí eu vou tirar com fita crepe assim, para não ficar cheio de pelinhos. E agora vamos à calça. A calça eu cortei 37 por 25. E os bolsinhos eu cortei 7 por 7. Agora eu irei marcar a altura do bolso. Eu vou dobrar assim no meio. Com a régua eu vou medir 12 centímetros. De cima para baixo. Bem aqui no meio eu marco. Eu olho aqui na medida da régua. 12 para baixo e aqui ficou 6 centímetros. O meio. Eu vou marcar. E para o outro lado não dar erro, eu vou dobrar assim ao contrário. E vou esfregar o giz, que aí mancha o outro lado. Ó. Aí fica certinho. Pronto, é aqui onde eu vou costurar os bolsos. Pegar o bolsinho e vou abanhar um lado. Só uma costura aqui na borda, passar na outra. E agora eu irei pregar a marcação. Veja aqui o meio do bolso e posiciono bem no meio da marcação. Dobro a beiradinha. Faço um retrocesso aqui, já dobro a parte de baixo, porque quando eu vier com a máquina já tá pronto. Deixo a agulha dentro, levanto o calcador, viro. Já dobro essa outra lateral. Venho costurando, chego na ponta, coloco a agulha dentro, levanto o calcador e viro. E vou encerrar com retrocesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Os dois bolsos já estão presos. E agora eu vou dobrar assim. Não, antes eu vou abanhar. Aqui na parte de baixo eu vou dobrar pro avesso, pro lado direito. Dobrar pro lado direito. E vou passar uma costura. Aí agora sim, eu vou fechar a calça. Venho pra cá. Vejo se tá certinho, eu vou passar uma costura. Marco o meio. Vou passar uma costura aqui. Passei a costura. Agora eu abro e vou abrir essa costura e vou posicionar bem no pique que eu fiz. Se você quiser, passa o ferro. Pra ficar bem marcado. E aqui em cima eu tinha feito um pique, né? Então eu vou posicionar o meio dessa costura nesse pique. E vou passar e vou colocar um alfinete. Na parte de baixo a mesma coisa. Vou marcar com um giz. Porque não posso fazer um pique aqui no abanhado, né? E vou prender com alfinete. Uma esticadinha assim, que é para centralizar bem. Prendo com os alfinetes.
E vou marcar de cima para baixo. Marquei 10 centímetros, mas se você marcar 9, vai ficar melhor. E aqui eu vou costurar, posicionando menos de meio centímetro para lá e menos de meio centímetro para cá. A partir da costura do meio. Faço um retrocesso e venho costurando próximo à emenda da calça, até chegar no risco que eu fiz aqui. Aí eu viro a calça, faço mais uns pontinhos até chegar no ponto de descer. Agora eu venho descendo. Aqui eu já estou do outro lado da emenda, né, da calça. E vou encerrar com retrocesso também. E agora eu vou cortar aqui no meio. Ficou assim. Ficou um espaço entre uma costura e outra, né, que cabe a tesoura. Aí eu vou cortando até em cima. Quando chegar aqui bem próximo do fim, eu vou fazer um cortezinho como se fosse um V. Formato de um V. Ficou assim. E agora eu vou abanhar a cintura. Passar uma costura na cintura, porque eu vou passar um elástico. Dobro mais ou menos assim 1,5 centímetros. Costurinha aqui tá aberta. E vou passar uma costura. Passei a costura e agora eu vou passar um elástico. Vou medir aqui na cinturinha dele. Deixo o elástico certinho com a cintura dele e corto. Eu vou passar com o auxílio de um grampo. Um pequeno corte aqui, 2 na verdade. Um de cada lado da costura. E agora eu vou passar esse grampo com esse elástico. Chegando aqui do outro lado, é só amarrar, fazer alguns nozinhos. Corta as pontas e dá uma esticadinha aqui para organizar. Ficar franzido por igual. E agora é só desvirar a calça. Agora eu vou vestir no rapaz, ele ainda não tem nome. Segura a perna assim certinho, porque como a calça não é
muito folgada, é um pouco apertada, para não ficar machucando a perna. Principalmente o calcanhar. Tem que segurar direitinho para não quebrar o calcanhar. E aqui no abanhado eu vou dobrar novamente. Eu dobrei virado para o lado direito, né? Porque eu quero que fique esse efeito assim. O abanhadinho mostrando o avesso da calça. Olha como ficou uma gracinha. Agora eu vou fazer o rostinho. Vou traçar com a caneta fantasma uma cruz aqui no meio do rostinho. E do meio para lá, meio centímetro. E do meio para cá, meio centímetro. Eu faço uma bolinha. E com o boleador, uma tinta de tecido, vou fazer uma bolinha aqui, na marcação que eu fiz. E outra na outra. E vou secar. Eu uso o secador de cabelo para secar. Sequei, agora eu vou fazer um tracinho usando a caneta Micron, pegando em cima do olhinho assim, ó. Faço um pequeno tracinho levemente arqueado para baixo. E aqui uma pequena boquinha. Só mesmo para dizer que tem uma boca. Em cima eu faço os cílios, também pequeno. E ficou assim. Vou passar um blush, mas tem que ser bem suave, né? Para não ficar tão marcado como as meninas. Só para ele ficar um pouco corado. E por hoje é só, gente. Amanhã eu vou fazer o passo a passo da blusa. E acho que vou encerrar ele, certo? Tchau, tchau!